Oi, sétimo ano, como vocês estão? Tudo bem? Estão ficando em casa? Estão se cuidando? Eu espero que sim. E também espero que vocês tenham feito a atividade que eu mandei na sexta de pesquisa sobre tipos de sujeito para nós entrarmos no módulo 8. Por que eu pedi a pesquisa antes? Para vocês se acostumarem a serem autônomos, vocês serem pesquisadores, serem autodidatas. É muito importante isso, tá? Então, baseado na pesquisa de vocês, eu quero que vocês acompanhem a explicação que eu vou fazer agora e façam as anotações necessárias no caderno e complementem a pesquisa de vocês. Vamos lá? Aqui eu fiz alguns exemplos para vocês. Vamos lá. As flores do vaso estão murchas. Qual é o sujeito dessa frase? Como que eu vou descobrir? Vocês lembram? Primeiro eu pergunto quem para o verbo. Estão murchas. Quem estão murchas? As flores do vaso. Qual é a palavra principal de as flores do vaso? Hein? Será que porque a frase está no plural, o sujeito dela é composto? Não. O sujeito dela é simples. Por quê? Porque eu tenho somente uma palavra principal, que é flores. Lembrem-se que o núcleo do sujeito é o substantivo. Aqui, então, o sujeito é as flores do vaso. É um artigo, um substantivo e uma locução adjetiva. Mas o núcleo é o substantivo, flores. Quando nós temos somente um núcleo, não é sujeito composto, é sim sujeito simples. Eu obedeço à quarentena. Vocês estão obedecendo à quarentena? Tenho certeza que estão, não é? Qual é o sujeito dessa frase? Quem obedece à quarentena? Eu. Logo, o sujeito também é simples. Todos precisam se cuidar. Todos precisam se cuidar. Lembram? Todos vocês, todos nós, todos estamos nos cuidando. Quem precisa se cuidar nessa frase? Todos. Logo, todos é o sujeito. Aqui o núcleo do sujeito é um substantivo, aqui é um pronome e aqui é um pronome. São as duas classes gramaticais que podem ser núcleo. E aqui, então, nessas três frases, nós temos exemplos de sujeito simples. Vamos para a próxima. Assisti a um filme. Quem assistiu a um filme? Ouvimos um barulho. Quem ouviu um barulho? Chamastes meu nome. Quem chamou meu nome? Como eu vou saber o sujeito destas três frases? Pela desinência verbal. Vocês se lembram o que é desinência verbal? Vou usar como exemplo o ouvimos, que é bem fácil. Lá no sexto ano, vocês tinham que separar o verbo em radical, vogal temática e desinência. Ouvimos é de que verbo? Ouvir. Então, eu tiro o ir e descubro que o radical é ouve. O i é a vogal temática da terceira conjugação, ouvir, i. E o que sobra é o mos. O que sobra é a desinência. E é a desinência que vai nos ajudar nesse momento para saber qual é o sujeito. Todo verbo terminado em mos, o sujeito é nós. Chamastes, meu nome. Chamastes, quem chamou? Qual é o sujeito aqui? Eu chamei, tu chamaste, ele chamou, nós chamamos, vós chamastes. Quem usa essa desinência aqui é a pessoa vós. Então, assistir a um filme é óbvio, sujeito oculto, eu. Ouvimos um barulho, sujeito oculto, nós. Chamastes meu nome, que é um pouquinho mais difícil porque ninguém usa, o sujeito é oculto, vós. Todas essas três frases têm sujeito oculto, que pode também ser chamado de sujeito desinencial, por causa da desinência, ou sujeito elíptico, ou seja, aquele que não aparece na frase, mas eu sei quem é. Essa frase aqui, gente, eu uso ela há muitos e muitos anos, porque eu tive uma inspiração para essa frase no momento real, em que a minha coordenadora, Dona Maria Tereza, lá em Campo Grande, chegou na sala e falou assim: "Ai, bateram no meu carro!" Pois é, o carro dela estava amassado na frente da escola. Ninguém sabia quem tinha feito isso. Ninguém. Por isso que o sujeito é indeterminado. Aqui eu tive que arrumar porque eu cortei o D, tá? Ficou horrível, mas tudo bem. Bateram no meu carro, o carro estava amassado, alguém fez a ação, então existe um sujeito, só que eu não sei quem ele é. Esqueceram um casaco no banco. Vocês usam essa frase de vez em quando lá na sala, né? Prof, esqueceram um casaco no banco. De quem é? Esqueceram. Você não está identificando o sujeito quando você diz essa frase, mas é de alguém? Alguém é o dono. Então, sempre que a frase começar na terceira pessoa do plural,
eles, porém eu não digo o eles na frente da frase, é sujeito indeterminado. E aqui então, às vezes essa frase aqui confunde. Alguém esqueceu o casaco. Quem esqueceu? Alguém. Nesta frase aqui eu tenho um sujeito. É o sujeito simples, alguém, representado por um pronome indefinido. Então cuidado para não confundir, ok? Gente, o sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito, são algumas regras específicas que vocês vão ter que aprender, porque vai ser muito importante lá no final do ano, no 8º ano, no 9º ano e no ensino médio, quando vocês estudarem concordância verbal, porque a concordância verbal está ligada a este conteúdo muito, ok? Muito ligada. Esse conteúdo aqui é a base do conteúdo lá da frente, por isso que ele é muito importante. O verbo haver com sentido de existir não tem sujeito, porque ele não indica a quantidade, ele não concorda com a quantidade do que havia. Os verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu muito essa noite. Quem choveu? Trovejou muito. Quem trovejou? O verbo indicando o fenômeno da natureza não tem sujeito. Os verbos fazer indicando o tempo. Faz 5 anos que eu moro em Pomerode. Não é fazem 5 anos. Fazem é errado. O verbo fazer não tem sujeito, então ele fica no singular. O verbo haver indicando o tempo, ó, se vocês observarem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver meu quadrinho, não quero mudar. O verbo haver indicando o passado, ele não tem sujeito. O verbo haver indicando o tempo, ele não tem sujeito, ok? Ele não tem plural também. E o verbo ser, concordando também, indicando o tempo, também não tem sujeito. Eu vou passar essas regrinhas depois, eu quero que vocês anotem, prestem bastante atenção nos exercícios que vocês vão aprender, porque esse conteúdo é o primeiro conteúdo de sintaxe, ele é a base dos conteúdos que virão aqui pra frente, ok? Então, até lá!